Fala, lindões! Começando mais um Tudo é Festa. Hoje eu estou com uma lindona aqui, mas não só de beleza, é uma excelente profissional. Começou comigo lá em 2018, primeiro evento, em 2019. Ela vai contar sobre os bastidores aqui dos eventos que acontecem na nossa cidade, no nosso estado. Caroline Andrade, empresária, CEO do Casar Cerimonial, mãe do José Carlos. Seja muito bem-vinda. Carolzinha para muitos. Aham. Muito obrigada. Quero agradecer de coração esse convite, né? Estamos aí conversando sobre esse projeto já em maio, né? É, Que nossa ele- primeira ligação foi em maio. Mas o projeto já estava aí, Você na correria, embrionário. você na correria de sempre, você tava, acho que você tava dirigindo, tava fazendo É. alguma coisa e eu também. E aproveitando o espaço, trocamos uma ideia legal. E assim, desde o primeiro contato, você foi muito simpática do jeito que você aí, a galera vai descobrir aí durante o programa. Você Obrigada. foi muito simpática e falou, Cris, que ideia legal e tal, não sei o que, vai dar certo. Só acho que eu vou ficar um pouquinho nervosa, mas passou, tá aqui. É, Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre sua empresa, vamos falar sobre negócios aí, a galera que quer começar nesse mundo de eventos. A intenção nossa é falar um pouquinho aqui e depois fazer em imagens o seu dia a dia. Então já vamos combinar aí depois em off uma Perfeito. data legal de um evento para você estar mostrando aí pra galera que quer começar. Hoje aqui estou superando os meus medos, né? Porque a galera que já me segue no Instagram há um tempinho, que já conhece o meu dia a dia por lá, sabe que eu não tenho dificuldade em falar de casamento. O meu negócio é quando liga a bendita da A câmera. câmera. Liga a câmera, coloca o microfone aqui na minha frente, menina, a perna vai bombeando, a mão vai suando. Mas E aí, assim, esse lance do carro é até engraçado você citar, porque eu tenho muito tempo dentro de carro, porque eu vou de uma reunião para outra, faço acompanhamento de muitos clientes, então eu sempre estou dirigindo em algum momento do dia. E foi inclusive uma muleta que para mim funcionou muito. Então, assim, eu tenho seguidores que já estão comigo desde lá do comecinho do casar, que falam assim, Carol, quando eu vejo você gravando no carro, eu sinto um quentinho no coração, porque eu sou das antigas. Eu já sei que você sempre grava no carro. E é a minha muleta, é uma forma de eu conseguir comunicar o que eu preciso falar a respeito do meu trabalho e não ficar nervosa. Porque eu tô ocupada com outra coisa. É que nem aqui. talvez você tá, A- tá prestando atenção mais no no trânsito e aí você está trânsito. comunicando. E aí eu consigo me comunicar. Porque a minha questão não é a dificuldade em falar. Eu falo de casamento por horas, né? Que é a menina dos meus olhos. Eu faço outros tipos de eventos, né? Faço 15 anos, faço alguns corporativos. Formatura eu tenho pavor, faço só se realmente for uma necessidade de um formando que está voltando, que é um cliente remanescente, ou se é um parceiro meu muito das antigas, mas formatura realmente não é Não para é o mim, seu, não. Casamento é a o menina seu dos foco. meus olhos. Eu gosto de casamento, eu entendo dos casamentos, eu sei como é que é feita a cerimônia, como lidar com os celebrantes, então para mim se eu puder fazer só casamento, é Pronto. maravilhoso. E aí, das debutantes, quando a debutante se identifica muito comigo, eu sou uma tia mais bravinha, sabe? Eu não sou aquela tia que deixa tudo, não. Então, quando a debutante consegue entender ali que eu sou a tia bravinha, vai dar certo Vai dar também. certo também. Tá, mas você falou assim desde lá do comecinho, mas você não começou com a casar. Não. A minha vida profissional começou com a formação de estética e cosmetologia. Atuei muito pouco na minha área, né? Quando eu comecei a trabalhar para pagar a faculdade, foi com cerimonial. E aí, por isso, veio essa situação de não gostar da formatura. Eu entrei num cerimonial como interna para cuidar de formaturas. E aí, não me identifiquei nem um pouco. Eu fiz, em 3 meses trabalhando dentro do cerimonial, eu fiz uma festa de São Benedito, se não me engano. 1.200 convidados, cenário rural. E foi o suficiente para eu não querer voltar. Não quero mais. Não, muito obrigada. Não é o meu perfil, não me identifico, não gosto daquela bagunça da formatura. Não é para mim.
Eu gosto de casamento porque, aos meus olhos, né, eu tenho foco em agradar aquele casal. Então, aquele É mais casal fácil. me pede o que deseja, a influência sobre aquele casal é muito menor, é somente os pais. Então, assim, para formando tem muito Tem ruído. muito chefe, né? Então, para formatura não é uma coisa que assim, eu gosto de fazer. Não, obrigada. Eu gosto de fazer casamento. Gosto de fazer 15 anos, né, ddentro 15 anos, dessas porque aí é só a mãe da debutante. Aí e fica aí, assim, fácil. e tem que ser também, eu tenho um semana que vem. E aí a mãe da debutante já chegou pra mim assim, Carol, ela quer a festa assim, 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 assim. E aí eu falei, então traz ela, pra ver se ela gosta da tia, né? Porque se ela não gostar da tia, isso não vai O funcionar. 15 anos tem muito o sonho da mãe, né? Tem. Que ela quer A colocar que a grande, filha sonhe. a grande maioria. Na verdade, o 15 anos tem sonho de mãe, tem sonho de pai. Eu fiz um em fevereiro que o pai foi, assim, muito participativo e é muito gratificante. É E é maravilhoso. difícil, né? É difícil, é É difícil. difícil, pai, porque o pai hoje ele não quer nem dançar. Se É, ele puder tem, terceirizar a dança, tem ele. muitos pais que eles estão, assim, no lance de quem decide é a mãe, eu só pago. Me fala como é que vai fazer para pagar. Né? E a mãe decide. Esse que eu fiz em fevereiro foi lindo. Inclusive, não teve valsa com. Além de ter a valsa com todos os tios, teve a do pai, mas teve uma valsa da família. Ela abriu a valsa com o pai, na sequência, ela valsou com o irmão, e aí entrou o pai e a mãe de volta na mesma música e valsaram os quatro. Ela, o irmão, o pai e a mãe, e dentro da coreografia, eles trocavam os pares. Foi uma coreografia Diferente, linda, bonito. linda, linda, linda. Então, assim, eu gosto e me identifico dos eventos com essa base familiar. Então, o 15 anos para mim, quando eu falo que eu sou a tia chata, é porque eu gosto de manter esse direcionamento para a família. O 15 anos, o debutar, ele é apresentar a menina à sociedade que agora é uma moça. Então, quando a debutante não se identifica com essa circunstância, Sim. dificilmente ela vai dar certo comigo. E aí a gente não vai. Se não der certo com o cerimonial, não contrata. Se não se identificar com o Se cerimonial, não você não quer. contrata. Isso é 90% para dar errado, Tá, mas né? vamos lá. O serviço cerimonial é aquilo que ela sonha com você durante um tempo, ela conta o sonho e aí você programa Isso. para realizar esse sonho. A minha função é atalhar, é facilitar, é descomplicar. Então, assim, tem muitos clientes que às vezes me buscam com a ideia de cerimonial só atende evento de luxo. Todo evento é de luxo. E Todo evento é de luxo. Quando aconteceu é a um- pandemia, qual foi a primeira coisa a ser cortada? Festa. sim, Alguém cortou farmácia? Alguém não. cortou mercado? Não. Porque você só vai fazer um evento se toda a sua base estiver ok. Você não vai tirar o alimento da sua mesa, você não vai tirar da sua saúde para você fazer uma festa. Sim. Então, toda festa é de luxo, aos meus olhos, né? E aí, quando a gente fala de cerimonial estar muito atrelado somente ao luxo, às vezes as pessoas pensam em glamour demais. E não é isso. É uma questão de fazer bem feito, de fazer com compreensão. Então, quando chega para mim, Carol, eu quero fazer uma festa. Por quê? Para quem? O que você está disposto a investir e qual é a mensagem que você quer passar com isso? Então, quando a gente fala de debutar, eu estou falando de apresentar a minha menina agora como uma moça para a sociedade. Quando a gente fala de casamento, são os pais entregando os seus filhos para que eles agora se tornem uma só carne, para que eles formem a sua família. Então, quando a gente fala desse tipo de evento aniversário, é comemorar mais um ano de vida. Então, quando a gente fala disso, existe uma raiz, existe um porquê. Então, assim, é celebrar, é muito importante.
As pessoas às vezes banalizam isso. Ai, pra que fazer festa? Você quer O ver, que eu posso cortar na você quer ver festa? irritar uma cerimonialista? Falar assim, nossa, por que não pega esse dinheiro e não faz um mochilão pela Europa? Pega tua mochila e vai fazer esse mochilão, gente. Deixa o casal Então, em quando paz pra você se curtir seu entende, eu evento. falando com o Jarba sobre isso, né? A viagem você pode fazer a qualquer momento A da sua qualquer vida. momento. Eu, por exemplo, Cris, eu não tenho mais a presença do meu pai. Você vai O aproveitar meu como? pai já é falecido. Então, se hoje eu decido me casar, eu preciso arrumar uma outra pessoa que represente meu pai pra mim, pra me levar até o altar. Sim. Então, assim, se você tem esses pais presentes, deixa que eles exerçam esse papel. É tão maravilhoso. Eu sou mãe. José tá aí. José Vou- Carlos. Eu vou poder fazer pouca coisa porque eu vou ser sogra. Eu tenho pouco pitaco, eu vou ter pouco poder de argumentação, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas deem esse devido valor, sabe? Não é só uma festa, não é só um casamento, não é só um Não é só aquela debutar. data ali, né? Não, Não é só viver gente, aquele dia. né? Valoriza. E aí, assim, o fazer bem feito é que enche o meu coração de alegria. Sabe? Quando essa família que valsou a família inteira, meu coração se enche de alegria. Porque eu sei que pro resto da vida, esse Aquele pai, essa momento. mãe, esse irmão, essa filha, ela vai lembrar disso com tanto carinho, com tanto respeito àquele momento da família com ela. Então, para mim, tem muito significado. Quando a gente fala de um casal que vai ser sacramentado na religião católica, ou que vai fazer o casamento com um pastor, com um civil que seja, porque eu faço celebração de casal que é ateu. Então, assim, independente da crença que essa pessoa tenha, a família importa. É a entrega desses pais entregando seus filhos. Então, assim, é muito triste quando eu escuto alguém falar que o cerimonial estragou o casamento do meu filho e da minha filha. Eu já passei por situações de fazer o casamento de um da família e a mãe ter casado o filho há 6 meses antes Tem uma disso. lembrança ruim. E na hora do casamento, durante o casamento, a noiva, né, que eu tava organizando as fotos do bolo, e essa cunhada da noiva tava ali pertinho, ela falou assim pra mim: eu queria tanto casar de novo, porque eu não sabia que podia ser assim. O meu casamento foi tão bagunçado, eu não tive esses momentos. Eu não fiz foto com a minha família, porque tava tudo desmoronando. Então, é sobre isso, sabe? Aí Não, entra. não é o cerimonial do dia para apagar incêndio. É entender como você quer, para quem você está fazendo, quanto você está disposto a investir, para a gente investir no lugar certo. Sabe? Se eu tenho uma planilha X, o meu investimento é até aqui, vamos investir com inteligência. Vamos entender aonde eu preciso ir, né? Eu preciso cortar alguma coisa que seja algo que tenha pouco peso, para que na hora você tenha um evento com tranquilidade, para que tudo seja aproveitado, para que você consiga cumprimentar e conversar e fotografar com a sua família. Então, assim, é para ser prazeroso, gente, é para O evento. descomplicar. Não é para ser um peso. Carol, você falando aqui, eu tô fazendo como se fosse uma comparação. Aham. O cerimonial seria o juiz de um jogo de futebol. Ele Sim, tá ali que sabe todas as regras, exatamente. tá ali pra cumprir o que foi combinado, e é isso. Exatamente. Você pode até ter o jogo sem juiz, mas um jogo sem juiz, cada um vai Olha o puxar, e perigo. o perigo é a briga. Então, o serviço cerimonial, de uma maneira bem prática pro brasileiro Sim, sim. que entende muito de futebol, Aham. sabe, o cerimonial, ele é o juiz. É, Ele vai estar ali para organizar. Ele sabe que a regra é aquela, já tá exatamente. tudo combinado e nós vamos fazer desse jeito. No final vai dar tudo certo. Exatamente. E um bom juiz, isso é comentário esportivo já, o bom juiz é aquele que não aparece. E o serviço cerimonial também. É isso Você não mesmo. tá ali para destacar mais que ninguém. Você tá ali para conduzir que aquela falta que acontece
passe ali você consiga dar continuidade ao jogo. Resolver, exatamente. Cerimonial, ele vai resolver problemas, né? A assessoria ou consultoria, que é o trabalho prévio, ele vai evitá-los. Então, quando o cliente chega para mim no início, a intenção é evitar problemas. É ver contrato, é incluir aquilo que talvez possa faltar lá na frente. Tem muitas noivas que às vezes não pensam em fator climático. Às vezes não pensam se aquela decoração está de acordo com aquele horário de casamento. Hoje eu atendi uma noiva assim. Ela me mandou as inspirações da decoração. E aí eu falei assim, nossa, muito lindo, clássico, entendi a sua essência, mas estamos no campo, num local aberto. Você não acha que tá arrumadinho demais? Tá retinho demais? Ela, nossa, Carol, você tem toda a razão, eu não vi com estes olhos. E é justamente isso. Eu estou muito mais dentro e inserida desse mercado do que ela. Sim. O trabalho dela não é esse. Você vê isso o ano todo. Então, Ela vê eu isso vejo com muito mais evento. facilidade, né? Então, quando a gente conversa sobre quero casar ao ar livre em novembro, dezembro, janeiro, isso já me preocupa. Falo, tem o plano B? Você tá pensando que pode vir a chover? Ah, a gente vai alugar tenda, ótimo. E a água que escorre na grama? A gente faz o quê? Né? Então, o serviço cerimonial é justamente para isso. A Mas qual a maior dificuldade hoje da Carol ou do serviço cerimonial? É a pessoa talvez abrir o que ela gostaria no evento em questão de investimento, por exemplo? Essa conscientização, porque assim, tem muito cliente que tem um receio, né? De, eu vou falar pro cerimonial quanto eu quero investir, ele vai me trazer os mais caros ou os mais baratos. Não, se eu falar né? pra ele que eu quero gastar 10, aí ele vai vai me gastar fazer os gastar 10. Os 20. 10 ou 11. Mas se eu falar pra ele que nada, talvez ele faça uma festa com 8. Mas eu queria uma festa de 20. Exatamente. Então, assim, eu tenho muito isso, tá? Não é algo que acontece vez ou outra. Isso é recorrente. A pessoa não querer falar, né? O que ela... E aí eu deixo muito claro, eu falo, olha, o meu papel como cerimonialista é trabalhar para você que está me contratando. Porque a gente também tem uma certa dificuldade no mercado de ter essa referência de que o cerimonial trabalha para parceiro. Né? Eu vou te indicar de quem eu sou amiga. Eu vou indicar para você algum amigo meu. Já bem, né? bem atrasado, vamos dizer assim. Mas ainda porque existe uma guerra da carne muito grande, né? Porque... Eu tenho espaço de festa, já falei no início, você trabalhou lá. Inclusive o primeiro convite surgiu, porque você trabalhou e eu lembro que você estava com um parceiro que tinha iluminação, tudo. Sim, exatamente. Eu não lembro o nome dele. Luiz. Fez a sonorização e iluminação. Acho que na ocasião. Exato. E aí o fato de eu conversar com ele, ele abrir, Cristiano, o caminho é esse daqui e tal, eu achei muito bacana. Porque vez ou outra, eu vou perguntar, pedir uma informação para alguém, a pessoa acha que aquela informação é dela. Se ela não passar, ela vai ter vantagem em alguma coisa. E se ela não atentar para o mercado vai deixar ela para trás. Cristiano, é uma bobeira. Mas assim, é ainda recorrente. Eu atendi um casal esses dias e os noivos estavam muito perdidos. Só que eles já haviam contratado tudo. E aí eu falei, olha, agora eu não tenho muito o que fazer... Né? Diante das escolhas que vocês já fizeram, a gente vai ter que trabalhar entregando o melhor que pode dentro do que vocês já escolheram. Eu não tenho como alterar. Você já contratou, tá pronto, né? Você vai ter essa e essa dificuldade que não tem conserto. Você vai ter que arcar com essas consequências, né? Mas eu vou te entregar o roteiro. E aí você decide se você quer de fato o meu trabalho dessa entrega, né? Mas fica com o roteiro, porque você realmente precisa de ajuda. Se você tivesse me contratado no início, eu teria trazido mais facilidades para você. Mas agora, nesse ponto, eu tenho que trabalhar com o que tem. Você já contratou o celebrante para um dado horário, que não precisava. Você escolheu e já emitiu um convite com um horário que não era o ideal. E agora a gente vai ter que ajustar o serviço de alimentação dentro disso. Isso vai ser um problema. E todo esse serviço que você está falando, algumas coisas aí,
para muitos parece bobagem, e não é durante o evento. Nossa! Porque durante o evento, eu falo assim, dou um exemplo, por exemplo, de fotógrafo. A foto lá, não tem como você corrigir depois. Se seu serviço não foi bem feito, não tem como você, vou editar a foto, vou fazer, não tem. É um serviço só. Cerimonial também. Eu não Então, tenho oportunidade, Cristiano, de fazer de novo. não Eu tem, tenho, é aquele... eu tenho as 7 horas para fazer dar certo. Eu só tenho essas 7 horas. Se alguém errar, eu não tenho tempo para descobrir o porquê. Eu preciso tampar o buraco e fazer rodar. É isso que eu preciso. É esse o seu trabalho. Eu não tenho tempo para isso. Eu só preciso fazer rodar. Então, assim, o cerimonial em que eu comecei tinha muito disso, do vou guardar a informação. Menina, eu libero. A noiva não é nem minha. Eu já falo, não, você tá indo pra um lugar tão... vai ser difícil de tirar desse buraco de minhoca. Você vai atravessar pro outro lado, só Deus pra te ajudar. Então, volta aqui, toma aqui o roteiro, faz nesse horário, contrata. Tem situações que eu já expliquei pra muita gente, todos os meus clientes sabem, meus parceiros sabem. Eu não faço casamento só pelo dinheiro. Gosto muito dele, preciso pagar as pizzas de José. Tem que né? pagar. Falar de José, eu vou comentar logo aqui. Eu vi um vídeo de vocês e eu achei muito engraçado. Ele falou aqui, mãe, eu não quero mais sair, eu não quero mais... Todo lugar que eu vou, a senhora fala, aquilo ali eu já casei, aquilo ali eu já fiz. Eu achei muito engraçado ele. Ele é muito participativo comigo. E deve ser a maior onda pra ele, né? E desde muito cedo, né? Porque eu sou mãe carreira solo, somos só nós dois em casa. E a gente conversa muito. Dá pra ver que eu sou muito faladeira. E meu filho é meu filho, né? Pé de laranja não dá manga. Pé de laranja dá laranja. E ele é muito comunicativo. E aí tem algumas circunstâncias que ele precisa me acompanhar em algumas reuniões. E ele sempre conhece uma noiva ou outra, um casal ou outro. E aí, nesse dia, acho que a gente já tava há uma semana, assim, que ele tava me acompanhando. Nesse dia em especial, eu fui acompanhar a coreografia da debutante. E era um domingo. Eu falei assim, a gente vai sair da vovó, eu vou acompanhar a coreografia e a gente sai de lá e janta. Tá bom. E aí ele foi comigo, terminei a coreografia e tudo, a gente foi pra pizzaria. Então, assim, ele já tinha visto uma debutante, na semana anterior ele já tinha visto uma outra cliente. E nesse dia a gente chegou na pizzaria, eu fui lá, cumprimentei o casal. E aí ele soltou essa do nada. Ele falou assim, agora todo lugar que a gente vai... A senhora chega num lugar e fala, filho, aquele ali eu fiz o casamento, aquele ali eu fiz os 15 anos. E aí ele sonha junto comigo, ele comemora junto Seu comigo. Ele é daquele que todas as nossas vitórias, elas são comemoradas, as mínimas. O dia que a gente pegou a chave do nosso apartamento, a gente foi almoçar junto com a minha mãe, abrimos um espumante, a gente comemora e brinda e agradece. Aí... quando a gente mudou pro apartamento, a primeira noite, a gente pediu pizza, porque lá em casa tudo acaba em pizza. Tudo acaba em Tudo, pizza. tudo acaba em pizza. Tudo é festa, né? Tudo é festa. Pizza, tudo é festa. Então, a gente comemora, ele já pergunta, quer que sobe o vinho, mãe? Olha. Então, assim, a gente tem esse hábito dentro de casa de comemorar. De agradecer. As pequenas. E as festas dele, ele é quem decide. É aniversário dele agora em agosto. E ele já falou, olha, vai ser com Quero tema... contratar um cerimonial. Vai ser com tema tal. A música eu já vou definir a playlist. A senhora já compra os brindes das crianças. Contrata a tia pra brincar. E aí é só isso que eu quero. Eu não quero comida, porque festa de criança não tem comida. Festa de criança tem salgadinho e cachorro quente. Então ele já tem as definições dele já sabe organizar um evento. Do que é um ideal de festa e sabe que tem todo um cronograma, sabe que à tarde tem que montar mesa de doce, sabe que tem que montar as mesas, reservar a mesa da família. Ele já tá treinadíssimo. Sabe tudo. Daqui um dia você aposenta, né? Que você já me contou em off aí o seu plano. Então eu já tô vendo quem você vai colocar aí no seu lugar. Mas vamos lá. Você me falou que você começou numa outra empresa. Como que foi aquele start, assim? Cara, eu vou... Então, na verdade, agora eu preciso... Cristiano, eu acho que brasileiro empreende na necessidade, né? necessidade. Eu não vejo alguma história, assim, de brasileiro empreendendo. Nossa, eu gostava tanto de fazer isso e resolvi. Então, no meu caso, não foi diferente. Foi por uma necessidade mesmo.
quando eu engravidei do José, eu ainda atuei na área de estética por um tempo. Eu já tinha trabalhado no cerimonial como interna e saí por conta da minha formação para atuar na minha área de formação. E porque, para mim, essa ideia de, assim, passar as madrugadas longe do meu filho era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Me assustava essa questão de, meu filho vai precisar de mim, eu vou estar longe dele. Então, eu queria um trabalho que eu pudesse estar todas as noites com o meu filho. E aí, teve um período que eu continuava entregando os eventos, continuava fazendo coordenação para outros cerimoniais. Formatura, não quero mais saber disso e fazendo. Graças a Deus, me livrei. Fiquei fazendo só os casamentos. Mas eu não conseguia parar de fazer. Porque eu gostava. E aí as pessoas ligavam para mim e falavam assim, Carol, eu preciso de uma coordenadora, porque vai faltar fulano, e aí como é que vai ficar o casamento dela? E eu ficava em pânico, coitada dessa noiva, gente. Como é que vai ser lá na hora se não tiver alguém com experiência, né? Vai mandar aliança na hora errada, vai botar uma música na hora errada, vai esquecer que tem que servir o bolo. E aí eu ficava assustada por ela, falava, tadinha, vai criar uma memória tenebrosa de um dia que era para ser um sonho e vai virar um pesadelo. E eu continuei fazendo os casamentos. E aí nessa de continuar fazendo os casamentos, uma me indicava para outra. Sabe aquela que não estava buscando um cerimonial? Falava, eu tenho uma amiga que faz. Só quero que você vai lá no dia. E aí vinha com essa conversa. E no começo eu fui muito resistente. Falava, não, hoje eu tô trabalhando lá no salão, eu tenho a minha salinha, tendo só horário marcado, né? Deixa eu quietinha. E aí uma outra sempre me ligava, Carol, faz, é da minha. Eu falei assim, mas ela é legal? Se ela for chata, eu nem quero. Não vou, não. Eu vou só se ela escolhendo. for... não, só se ela for muito legal. Ela já sabe que eu não sou cerimonial. Ela tá contratando consciente de que eu vou chegar lá com a equipe que eu formo no dia, né? Que eu vou entregar tudo bem feitinho, mas eu não sou cerimonial. Eu não vou conseguir acompanhar ela durante a semana porque eu tenho outro trabalho. Uhum. Porque eu não queria. Eu tava muito resistente. Eu falei, eu não vou entrar pra cerimonial. Eu não vou passar as madrugadas longe do meu filho de jeito nenhum. E aí, menino, quem falou? Eu continuei entregando as coordenações, continuei fazendo casamento. E aí apareceu uma amiga da época do cerimonial, que eu trabalhava com formatura, e falou pra mim assim, Carol, vamos abrir um cerimonial em sociedade? Eu falei, jamais. Sou sócia de ninguém, doida. Eu sou chata. Eu tenho 1,57 m de pura ranzinza. Eu sou muito ranzinza. Então, eu não dou certo com esse negócio de sociedade, não. Não vou mexer com isso. Monta seu cerimonial, eu sou sua coordenadora. Aí você faz as suas festas lá e você me chama, me paga no dia, eu vou lá e faço. Não quero ficar cuidando da parte prévia. Porque eu sei que dá muito trabalho. E aí, acabei continuando a fazer os eventos de madrugada. De repente, amiga, essa bendita dessa sócia não era da falcatrua? E aí, atrelaram o meu nome ao dela. E eu falei, não, doida, eu sou coordenadora dela. Eu não vou... eu não vou assumir nada, eu só sou o coordenador. O contrato tá lá no nome dela, é tudo dela. E aí, minha avó me ensinou as coisas no fio do bigode. Que interessa qual que foi o contrato, né? O meu pânico da noiva não receber o bolo na hora, aliança na hora, com a música certa. Falei, tá, a doida te deu o golpe. E aí, como é que você vai fazer agora o casamento? Carol, não vejo saída. Falei, eu faço então o casamento. E nessa eu fiz mais um, fiz mais um. E o José foi crescendo, não precisava mais de mim nas madrugadas. Desfraldou, desmamou. E aí começou a crescer assim. Eu fazendo os eventos na madrugada, eu falei assim, gente, mas como eu gosto de me enganar mesmo. Eu já estou fazendo todo o trabalho prévio, porque essa criatura largou as noivas tudo abandonada. E eu já sou dona do negócio. Eu já tô fazendo e não tô ganhando por isso. Como assim? E aí, nessa história, eu tinha um casal de amigos que trabalhavam com marketing. Carol, vamos fazer sua marca, vamos fazer seu nome. O seu olho brilha de falar de casamento, bicha. Para de ser tonta. Falava, não, mas eu não tô pronta, eu quero fazer tão bonitinho, eu quero fazer tudo cheio de zelo, com muito acabamento. Ele falou assim, Carol, larga de ser besta, você já faz.
Falei, não, não quero assim. Um medo. Muito medo, muito medo. E aí, ele falou assim, você já faz, você entrega muito além do que você fala que vai fazer. Para de ser boba e vai fazer. Tem um tanto de profissional nessa área fazendo metade do que você faz. E tem. E aí, E ainda tem, eles foram os meus maiores incentivadores. Aí eles fizeram a minha marca, o meu nome, me deram O casar foi sugestão significado. sua, não? Não, completamente deles. Mas teve dúvida? Eu Porque entrei- tem gente que para no nome, né? Não, eu Quer entrei empreender. em pânico na história. E eles me apresentaram 4 nomes. E aí esse foi o último nome que eles me apresentaram. E eu amei, porque o símbolo é uma flor, né? Que é a dália. E a flor tem muita referência com casamentos. E a grafia do casamento, do casar, né? Está relacionada a casamento. Então, assim, Sim. tá tudo pronto, agora é só casar. Né? E aí eles me apresentaram dessa forma. A cor é a minha paixão, que é o marsala. Então, assim, eles me apresentaram em uma reunião 4 opções de nomes e eu saí de lá com tudo pronto. Marca d'água, Já pasta, tava cartão, tudo Já pronto. tinha equipe. Já tinha equipe. E aí, assim, eu falei, não, mas eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu sei que eu já entrego a mais, mas ainda é pouco. Se for para eu fazer, eu não quero assim. Eu quero mais. E aí eu comecei a entender os processos. Porque antes eu fazia diante do que eu aprendi no cerimonial anterior. E tinha muita coisa que eu queria fazer diferente. Principalmente na humanização. Uma das coisas que o meu antigo chefe falava era que a gente não podia chorar em casamento. Ah, não? Não, porque a gente estava ali trabalhando, a gente não podia se envolver. Falei, gente, a própria manteiga derretida, a pessoa mais emocionada da face da terra. E quando você perde, eu acho que esse sentido, aí eu acho que já não vale mais a pena, né? E para mim, o valor é familiar, emocional, sentimental. Então, assim, Aquele frio na barriga. não fazia sentido para mim. Não fazia sentido de modo algum. Então, eu falei assim, se for para eu ir no casamento e eu não me envolver, como que isso vai dar certo? Porque se eu não me envolver, como é que eu vou entregar o que ela tá me pedindo? Ela tá esperando de mim envolvimento, né? E a gente fala ela porque é muito comum falar da noiva. Mas eu tenho muitos casais hoje, graças a Deus, que os homens estão assumindo esse papel de o sonho também é meu. Né? E Estão dando as ideias. Sim, né? essa transição começou há o quê? 4 anos pra cá. E aí hoje os noivos também participam. E é maravilhoso. Porque aí os dois sonham juntos, né? E era uma coisa que pra mim eu não quero assim, frio. Eu não quero pegar uma pasta. Eu vou lá, faço, tá aqui Falei, registrado não, em fotos. eu não quero. E do assim, serviço. eu achava muito pouco a questão de eu ligar pro cliente com a pasta aqui. E aí eu falava assim, ah tá, você já contratou o vestido? Não, então tem o fornecedor XYZ. Era assim que eu aprendi. E aí quando eu montei o casal, eu falei, não, eu não quero. Porque assim, se for assim, ela digita no Google quais são as lojas de vestido em Cuiabá. Eu não tô ajudando, eu não tô facilitando. Falei, não, assim eu não quero. Aí eu comecei a fazer as reuniões com os clientes assim. Vem primeiro pra reunião, traz a sua pasta de prints. Na época não era Pinterest. Falei, traz a sua pasta de prints. Deixa eu entender o que você quer. Então, eu saí daquela ideia antiga do que eu aprendi com a pasta e eu trouxe o cliente para dentro do escritório. E aí eu comecei em coworking. Então, eu alugava a sala, trazia o cliente e aí eu começava a ir entendendo a pasta de prints. Então, o seu vestido não é um vestido de pompas e paetês e brilhos. Então, esse estilista não tem nada a ver com você, ele não tem a assinatura que te agrada. Você é uma noiva de Zibeline. Um vestido ombro a ombro, né, robusto. É outra coisa que você quer. Então, vai nesse estilista aqui. Ele tem mais a ver com você. Porque a função do cerimonial é atalhar, é facilitar. Cristiano, quantos casamentos eu não faço de um casal que tem uma rotina? Que acorda de madrugada,
Não Vai tem tempo treinar pra de nada. madrugada, volta, banha nas crianças, veste criança, leva a criança pra escola, aí volta, alimenta, aí pega da escola, leva pra atividade extracurricular, aí volta pra trabalhar, faz alguma Não coisa dentro do tenho escritório. tempo pra nada, né? Então, como é que eu estou exercendo um papel de facilitadora se eu tô mandando 5 opções pra ela de Google? Não funcionou. Então eu falei, não, assim eu quero fazer diferente. E foi assim que começou. Eu ia tentando entender a necessidade de cada casal. E aí sim, eu quero fazer o casamento com tanto. Falava, amiga, esquece esse vestido de Zibeline, bicha. Não vai dar. Essa conta não fecha. Não vai bater. Zibeline a gente precisa de 9 mil só pra ele. Então, né, a gente vai ter que pensar em outra alternativa parecida. A gente vai pegar um cetim, né? Vamos comprar o tecido, levar na costureira. Então, assim, eu brinco hoje que a noiva usa o Pinterest, né? E eu falo que o Pinterest é meu terror. É. Porque ele tem 5 mil tipos de filtros, que são cores de decorações inexistentes e flores inexistentes. Muita coisa de fora do Brasil. E aí chega aqui, eu não tenho nem a mão de obra, eu não tenho fornecedor que atenda, eu não tenho essa flor. Chega aqui em Cuiabá, nossos 40 graus, tem flor que chegou aqui, sentiu o bafo, ela derrete. Não dá. Então eu brinco que, ó, você traz o Pinterest, aí a gente vai filtrar o que é real do que é fictício. Aí que eu vou começar a trabalhar pra você, né? Filtrando isso. E você falando aí sobre a questão dos noivos, eu também quando atendo noivos, eu gosto faço um pouco desse seu serviço, porque eu falo, a noite é de vocês. Não pensa você querendo colocar 1000 coisas aqui, querendo agradar alguém, que você vai acabar, no seu evento você não vai curtir. Não vai estar a sua cara. Exatamente. E o seu convidado, ele vai conseguir identificar isso. Uhum. Porque ele vai falar, não tem nada a ver com eles essa festa. Exatamente. E às vezes eu falo assim, eu perco mais do que ganho, eu acredito. Porque eu sou muito direto, eu falo, ó, faça um evento dentro das suas condições. Cerveja, se você vai, tô colocando um exemplo de cerveja, coloca a cerveja que você bebe. O seu convidado tem que entender. Aí a pessoa, eu quero colocar 10 marcas. Eu falo assim, se você colocar 10 marcas, a pessoa que vai criticar, que você vai sentir que não atendeu todo mundo, ela vai falar, colocou 10 marcas, mas não colocou a que eu gosto. Ou não colocou a melhor, não colocou isso e aquilo. Então faça aquilo do seu jeito. As pessoas têm que vir aqui por vocês, não porque o que vai ser servido. Porque se ela for falar mal, ela vai falar mal com qualquer coisa. O filtro começa aí. Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, se não serve pra jantar com você na sua casa, não convida pro casamento. E você não... Entende? Não... Como eu falei, você acha que você não perde um pouquinho de ser sincero demais, vamos dizer? Nossa, já perdi horrores. Porque eu sou a própria sinceridade em pessoa. Então, talvez a sinceridade, eu falo isso, porque quem fica também fica porque gosta. E ele vai com você pro resto. Eu tenho cliente que eu fiz o noivado, eu já fiz o casamento no meu espaço e eu já fiz o aniversário do filho. Agora no aniversário do filho é tipo, Cristiano, eu quero isso, tantas pessoas. É com você agora. E eu fiz o seu serviço, fiz o cerimonial, né? Ela quer isso e tal e resolvi. Chegou lá, lindo, amei, é você e é a pessoa que me vende mais. Mas a ideia, Cristiano, pelo menos no meu caso, quando eu falo do casar, e eu faço muito esse discurso dentro do meu escritório o tempo inteiro. Se você não se identificou com o meu perfil de trabalho, não me contrate. Porque você tem outro perfil. E nós temos muitos profissionais bons em todas as áreas na nossa cidade. Então você consegue contratar alguém que está muito mais linkado com aquilo que é o seu ideal. Você falou aí, temos muitos profissionais bons, muitos. Tem os ruins também. Mas nós temos, eu acho que uma parcela muito maior de profissionais que, não, na verdade, não são profissionais. É são que assim... pessoas que levam aquilo, por exemplo, no seu caso, eu quero fazer um free aí, eu quero fazer um freelance. O eu free vou lá e me resolva. Existe muito essa questão, às vezes, assim, eu já fiz 4 casamentos como recepcionista, e aí eu tô pronta pra fazer o da minha prima.
Agora eu faço cerimonial eu já sei completo. que o noivo entra com a mãe, eu já sei que a mãe da noiva entra com o pai do noivo, os padrinhos, criança, noiva, fechei a porta e acabou. É isso. O buffet vai cuidar da comida, o músico vai tocar e aí tá tudo certo. Recebo o meu, chamo uma prima minha que é bonitinha, coloco o prêmio no cabelo dela. Isso. E aí, Pronto. assim, é brincar de roleta russa. Tem gente que morre e tem gente que não. Sim. Né? Tomara que pra você dê certo a prima. Eu não tô torcendo pra dar errado, muito pelo contrário. Né? Se a sua prima me ligar e falar assim, Carol, me ajuda com o roteiro, eu sou a primeira a ajudar. Só que se eu te dar a receita de um bolo hoje, falar pra você, ó, nesse bolo vai ovo, trigo, açúcar, leite, fermento. Faz. E aí, Cristiano? Não sai, né? Será que não vai batumar essa massa? Porque não é só sobre ter a receita. Ninguém faz o que eu faço como eu faço. O fato de eu estar lá e do preparo que eu tenho, da experiência que eu tenho para resolver problemas. Cerimonial no dia, ele resolve problemas. Assessoria e consultoria previne. Sim. Mas não tem como. Não tem como. Cada evento a gente é um não evento. contar. Porque o que acontece? Eu dependo de mão de obra, né? Eu vou me resguardar para ter a maior um número de equipe preparada. Uma das coisas que me incomodava muito era que tinha muito cerimonial que soltava as meninas aos leões. E era uma coisa que eu, como frila, passei, sabe? Eu fui contratada já sem saber o que era para fazer no dia, sem saber nome de casal, sem saber qual era a função que de fato eu tinha que exercer no dia. E aquilo me colocava em pânico. Lembra que eu sou a moça assustada? Que eu não gosto de ir para um lugar que eu não tô entendendo o que vai acontecer. Então, o que eu fiz? A partir do momento que o casar tinha nome, falei, galera, agora todo ano tem uma palestrinha. Não é um treinamento. Porque eu já vi em outras ocasiões assim, eu vou ensinar você a tirar o véu da noiva. Não quero. Quem vai cuidar da minha noiva, do meu noivo, sou eu. Sim. Eu quero você cuidando dos convidados. Eu quero você cuidando de portaria, eu quero você cuidando pra lembrancinha não sumir, eu quero você cuidando de entregar chinelo, eu quero você cuidando de mães, dos pais, dos avós. Deixa que dos noivos cuido eu. Eu tive contato com eles. Né? Você sabe toda a necessidade. Eu sei qual é a necessidade. Eu sei quando a minha noiva me olha de lado, eu sei o que ela quer. Então eu não quero frila pra cuidar disso. Eu quero frila pra cuidar de roteiro, horário, cronograma e os demais convidados. E isso que você falou sobre o treinamento, vamos colocar treinamento? É mais passado a cultura da Carol, do casado, exatamente. do que muito mais, como você falou, você tá bonitinha, cabelinho preso, isso aqui. Como diz vovó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não me serve. Eu não quero aquele rosto lindo sem a destreza de resolver o problema. A pessoa tem que abrir a boca e saber resolver. Sabe? Não dá pra ser assim, boa noite, seja bem-vindo, e acabou. Ela precisa resolver. Ela precisa que tenha uma avó que chega lá e fala assim, minha filha, aqui tá muito gelado. E ela já tem a consciência de que... E no evento ela tem que saber antes onde eu vou mexer no ar, caso alguém queira. Exatamente. É a hora que chega uma mãe com a criança e fala assim, onde é que é o banheiro? Ela não pode olhar com cara de pânico. Pelo amor de Deus, aí pega a rádio. Exatamente. Carol, não tá o banheiro. Ela tem que chegar no salão de festa e ela tem que ter... Saber que aquilo ali é o escritório dela hoje. Exatamente. Então ela tem que chegar lá e saber onde é água, onde é banheiro, onde é saída de emergência. O ponto do receptivo é esse aqui? Essas lembranças estão todas amostras ou eu tenho para reposição? Os doces que a gente tem que guardar hoje, os pais são casados ou separados? Eu preciso montar uma pro pai, uma pra mãe? Né? Então, assim... É você saber é disso que eu preciso. processo. Então, quando eu levo a equipe para um treinamento dentro do casar, eu quero que eles entendam aonde eles estão se enfiando. Eu não quero ninguém lá para sorrir, só para sorrir. Sorrir faz parte do pacote. Estar bem alinhado faz parte do pacote. Mas se ele só souber fazer isso, não vai me servir. E você falou de um negócio aqui sobre o seu treinamento, e talvez
o grande medo não só no cerimonial, mas do empresário em si, que ele tem aquela mente fechada, talvez não passar essas informações para estar criando-se um concorrente. E é onde ele perde, por demais, exemplo, demais. ele mais perde do que ele tem a ganhar com isso. É muita bobeira, sabe? São 3 T's. Treina, treina, troca. Treina, treina, troca. Então, assim, vai chegar um momento que vai acontecer a troca. É natural. Ela tem que dar o espaço dela. Porque, exatamente. Eu não quero que essa pessoa seja meu freelancer até o fim da vida. Eu quero que ele evolua. Então, assim, tem algumas despedidas que eu faço com dor no coração. Mas você entende. Mas eu entendo. Quando aquele que é o meu braço direito vira pra mim e fala assim, Carol, agora eu vou voar. Tô indo pra São Paulo porque agora eu vou estudar, eu vou ser mestre, eu vou... Cara, é a minha maior alegria, sabe? Foi maravilhoso pra mim tê-lo por um período, né? A minha coordenadora agora vai ter neném. Ela tá numa outra fase da vida dela. Eu realizei o nosso sonho dela ter o casamento dela. E eu tava lá como madrinha e a equipe trabalhando, entregou o casamento. Rádio aqui, opa. Eu já aprendi a abdicar, tá? Bem pouco, mas eu aprendi. Aprendi por conta dela, inclusive. Tá, vamos lá. Uma história engraçada aqui. A Carol, agora, quando ela vai no evento, ela fica assim... Porque a pessoa, quando trabalha com algo, ela fica assim... Opa, aquele negócio tá me incomodando. Aquele negócio tá fora. Fica incomodada. Não tem como. É mentira. Né? Mas isso é do profissional, eu acredito. Não tem como. E assim, se eu sentir que eu tenho uma abertura pra dar uma diquinha, eu dou. Mas só se eu sentir que eu tenho muita abertura. Eu falo assim, é um passo delicado, né? Porque tem pessoas que... Se eu sentir que eu tenho muita abertura, eu falo assim, amiga, mas será que se fizer desse jeito, eu acho que podia facilitar. Mas você que vê aí. Né? Se eu puder... Tá vendo aquela pedra? Se eu puder ajudar de alguma forma... Me dá um rádio. Porque é desesperador. É desesperador. É porque quando você começa a trabalhar de uma forma correta, que você vê que tá certo, porque você já quebrou muito a cara. Nossa. Né? Para você ser um profissional hoje, o crescimento ele vem na dor. Você tem que passar para você crescer, não tem outra forma. E quando você vê algo, fica mesmo incomodado. Quando eu vou em algum lugar que não é muito fácil ir assim, vejo algo que eu falo, poxa, aquilo ali não tá andando. Aquele negócio não tá legal, vai dar BO. Se eu tenho liberdade, por exemplo, com quem me convidou, o contratante do evento, eu não falo nem pro profissional, eu falo para o contratante. Porque eu falo assim, é meu amigo, ele vai entender que eu não tô aqui para vender meu trabalho. Eu só quero evitar que não aconteça. Eu dou exemplos agora com isso, eu falo assim, em eventos que eu já organizei, que eu faço, tem ainda o pensamento de algumas equipes, isso eu aprendi com um cerimonialista, que ele fez uma reunião antes, ele entender, ele passar para todo mundo, o que ele fez foi muito bacana, ele fez uma reunião com a equipe dele, todo mundo que iria trabalhar, garçom, que não era dele, todo mundo fala, pessoal, agora entenda uma coisa, nós todos aqui somos só um time. Se o meu cerimonial fazer tudo certo, mas a comida não for bacana, o atendimento do garçom não for legal, vai ser marcado igual e nosso time não vai vencer. E eu aprendi nisso e eu comecei a praticar isso com todos os eventos que eu tenho. Então hoje a pessoa me contrata só o buffet e o meu espaço. Mas se eu tiver a liberdade de falar com o pessoal do cerimonial, ó, não adianta nada eu ter o meu espaço limpo, organizado, banheiro maravilha, comida maravilha, e o atendimento de vocês for ruim. Você entende? Porque ninguém vai falar, aquele garçom daquele evento. Vai falar o local. Até porque, Cristiano, poucas pessoas sabem que as contratações são feitas de forma individual. A pessoa recebe... Ninguém, né? A pessoa recebe o convite, né? João e Maria se casam no Paris Eventos. O que é que eles gravaram disso? Só o Paris. Exato. Eles nem sabem que o cerimonial é outro, eles não sabem que o som, o DJ, a luz, o doce, a forminha, a lembrancinha, ele não sabe que são contratos separados. O seu espaço é o que vai ficar marcado.
Exato. Se tiver Algumas algo pessoas de ruim lá, aquele local é ruim. Algumas pessoas se atentam ao cerimonial porque a gente ainda usa uma identificação. Os padrinhos sabem porque eles recebem instrução do cerimonial. Mas os convidados, de forma geral, eles vão sempre atrelar ao espaço. E aí, atrelado ao seu espaço, fica o meu rosto. Porque eu estou no salão. Então, a cerimonialista, a Carol, do Paris Eventos. Sim. Ela nem sabe que eu sou de todos os espaços, porque eu sou contratada pelo casal. Nesse caminho. Ela vai lembrar sempre do meu rosto no Paris. E aí ela ainda vai me perguntar, a hora que ela me encontrar, ela fala assim, mas você só faz no Paris? Porque é natural. Acontece. Ela não tem a obrigação de saber, né? Quando que ela vai saber? Quando ela precisar contratar o serviço, né? Então, a pessoa que começa a organizar a festa dela é a pessoa que começa a entender que é separado, que as escolhas são feitas diante de cada contrato, de cada cliente, de cada evento. É individual. Não tem como copiar e colar. Não tem como pegar a festa do João e Maria da semana passada e colocar aqui de Todo novo essa mundo semana. Não vai sair igual. Não vai ser igual porque as pessoas são outras. O casal é outro, os convidados são outros, o público é outro, o estilo musical é outro, o paladar é outro. Não dá pra copiar e colar igualzinho da semana passada. É diferente. Tem casal que tem restrição. Eu já tive casamentos, por exemplo, que a noiva tinha intolerância à lactose e a glúten. A gente teve que fazer um cardápio porque ela falou, Carol, eu não quero levar a minha marmita pro meu casamento. Eu quero comer as coisas do meu casamento. Então, a gente teve que fazer um manejo ali para colocar um cardápio, porque a noiva tinha seletividade, né? E aí a gente foi adaptar. A mesma coisa, a música. Então, assim, eu sempre converso com os meus clientes que a música precisa agradar um pouquinho a todos e, na sua grande maioria, ao casal. Sim. Então, assim, Carol, eu sou roqueiro. Maravilha. Então, a gente tem 6 horas de festa, a gente vai tocar um pouquinho, 1 hora para sua família, que vai embora mais cedo. Vovô, vovó, titia, né? Pessoal mais velho, que na sua maioria quer ir embora cedinho, já fez a fotinho, já tá liberado. Que aí você vai trazer músicas da época deles. A hora de tocar o flashback é aqui, porque ele vai embora. Então, assim, lógico, mais calminho, mas é nessa hora. Pra liberar esse tio, essa tia, que vai sair da sua festa com memória afetiva. Fala, você acredita que ele tocou ABBA no casamento? Nunca imaginei. Lembrei na hora dos meus tempos, né? Aí a gente vai tocar mais 1 horinha de outros perfis musicais que tá tocando na rádio. Aí a gente vai pegar essas 3 horas do roqueiro. E a última hora, um pouquinho de tudo também. Então, assim, eu consigo fazer... ter essa sensibilidade. Dividir. Eu tenho 6 horas. Dá pra dividir pra todo mundo. Qual é a maioria? Dos donos da festa. Sempre a maioria vai ser dos donos da festa. E essa escolha dos convidados influencia nisso. Se o seu convidado é seu amigo, se ele ama você, se ele tá ali por você, ele não vai ficar enchendo o saco por causa da música que você escolheu. Porque ele te conhece. Já sabe quem você é. Então ele não vai ficar lá falando, por que você não troca essa música? Não, porque ele já conhece você. Aí entra o que eu falei pra você. Às vezes eu falo pro noivo lá, pro casal, pro quem tá contratando, né? Se for os pais da debutante, eu falo, coloca algo que é seu, que a pessoa sabe. Não adianta você inventar na comida que a pessoa, além dela não gostar, fala, não tem nada a ver essa festa. E é a pessoa que você quer agradar e não consegue. Não vai agradar todo mundo. Eu fiz um casamento de um pessoal de Rosário. E aí ela, muito amiga da minha mãe, ela falou assim, você já imaginou trazer papai pra comer patê? Papai quer churrasco. Porque é da cultura dele, é o que tá próximo dele. Eu não posso tirar completamente a raiz daquela família. Carol, mas o churrasco é feio, o churrasco é... Vamos gourmetizar, feio? Gente. Tem como fazer bonitinho, tem como fazer gourmetizado, né? É uma logística mais difícil o churrasco. Um churrasco bem feito para 100 convidados é uma logística difícil. Sim. Porque eu preciso estar com todo o cronograma redondo
para a cerimônia acabar no tempo certo, para que essa carne esteja no ponto correto. Porque eu não posso nem servir mal passada demais, eu não posso também servir carne seca. E se você me cortar e colocar isso dentro do isopor, eu vou ter 3 tipos de infarto, cair duro nesse chão sem ar. E isso é o serviço cerimonial. Sim. E já foge daquele serviço ao qual nós comentamos aqui da moça bonitinha que foi não lá é e já só o fez dia. 3 eventos, né? Agora eu Exatamente. consigo organizar. Porque eu Chega numa preciso situação que tudo esteja encaixado. Não dá para eu pensar de forma isolada. Cerimonial não pode pensar de forma isolada. Cerimonial não dá para fazer de uma forma que 2 e 2 dá 4. Era para ser assim na sua grande maioria, mas pode ser que dê 5. E você tem que resolver lá na hora. Então, assim, não tem como. Eu fiz um casamento uma vez também nessa história de fazenda, papai quer churrasco, né? E aí fui eu fazer o evento, a igreja da noiva acabou a energia. Na hora da entrada dela. Entrei padrinho, entrei pai, entrou todo mundo. Fechei a porta da igreja, caiu a energia. Os convidados, nossa, tem algo diferente aí. Eu branca, transparente, pálida, segurando o sorriso aqui. Falei, calma. Às vezes foi só alguma coisa ali no padrão, a gente Calma, talvez respira, venha, né? talvez seja só um sinal. Aí, mandei pro pessoal no rádio, falei assim, vocês conseguem lá ver na secretaria? Aí já tinha alguém lá. Aí, Carol, foi no bairro. Falei, tá. E assim, igreja é muito incomum que a gente alugue gerador. Normalmente a gente faz isso pra festa, porque aí a gente tem muita energia, tem luz decorativa, tem banda com muitos Mas a equipamentos, igreja é né? Chopp, que precisa também, demanda uma energia. Então, mas a igreja é muito difícil, é muito raro a gente alugar gerador para igreja. E aí, nesta ocasião, foi a única, inclusive. O casar tem 15 anos. Não, eu tenho 15 anos de carreira, o casar tem 8 anos. Foi a única vez que eu tive essa situação na igreja. Pra minha sorte, que Deus é muito generoso comigo, isso era um casamento ao entardecer, era 5 horas da tarde. E aí, era uma igreja que tinha portas bem grandes, ali era na São Benedito do Boa Esperança. A gente abriu as 2 portas e aí tava ventilando bastante. Eu falei, olha, a gente pode esperar até a energia voltar. Ou a gente pode dar um tempinho aí dos 15 minutinhos, você quem manda. Mas o cardápio dela era churrasco. Então, qual que era a minha preocupação? Quanto mais eu demoro aqui, mais eu atrapalho o ponto da carne lá. Então, a minha cabeça na igreja, na entrada da noiva, era no meu cardápio. E aí, lógico, que eu não posso falar isso pra noiva agora. Ela tá entrando na igreja. Mas eu tava aqui, que ela, por favor, deixa eu fazer o casamento agora. Ela falou assim, o que você acha? Eu falei, graças a Deus. Eu falei, eu acho que a gente espera mais 5 minutos. E a gente começa. Aí eu já falei no rádio, falei, vai lá na orquestra e vê se eles conseguem a capela. Porque eu não tinha som da orquestra. Tem tudo isso pra você pensar. Falei, corre na orquestra e vê se eles aguentam a capela. Porque tem que ter uma potência vocal, amigo, né? Que não são todos. E aí a orquestra falou, não, a gente consegue. Conversamos com o padre. E aí eu falei, olha, estão todos preparados para começar a hora que você quiser. Mas a gente vai esperar aqui no seu tempo. Mas a minha recomendação é que a gente inicie. Tá, Carol, então pode começar. Abrimos a porta da igreja, a orquestra fez tudo a capela. E assim, como era ao entardecer, eu falo desse casamento, meu corpo arrepia inteirinho. Porque a hora que eu abri a porta, o sol iluminou o corredor, assim, da igreja. E ela entrou. Os convidados, nossa, o pessoal do cerimonial pensou em tudo. E aí... Até onde vai estar o sol. O casamento aconteceu, a energia não voltou. A gente leva um tempo de 40 minutos de celebração, aproximadamente 20 minutos de foto. Então, toda a cerimônia dura em torno de 1 hora. E aí, a gente fez tudo isso abanando a noiva, com os leques do cerimonial.
Mas eu quero saber do churrasco. Tava no ponto. Terminado o casamento, corremos para a festa e o churrasco estava no ponto. Esse serviço do cerimonial que você falou é ter essa habilidade para tomar decisões. Isso, eu não É posso esperar demais, eu não posso deixar passar demais. Por isso que eu converso muito com os meus clientes antes. Ó, padrinho não chegou, o casamento acontece. Eu já tive que substituir mãe. A mãe não chegou pro casamento. E aí eu falei, ó, Igreja Católica cobra multa, né? O pastor não me cobra, o civil corre o risco dele ter outro casamento e você não ter o seu. Não casar. Não casar, né? Então, assim, eu já aviso. Participante de cortejo, ele não tem direito de atraso. Ele não pode. Não tem como ele se atrasar. É porque é demais pro padre, né? Já aguentar a noiva. Agora aguentar a mãe da noiva aí já é demais, né, Toninho? Não, e hoje Aí não já tem mais passa. essa, Cristiano, de ai, noiva sempre atrasa. Acabou. Acabou isso. Noiva não atrasa. Salão de Quem beleza atrasou. já trabalha pra soltar a noiva antes com medo, porque a multa vem. Então, assim, é um trabalho em equipe. Eu preciso que o salão de beleza esteja redondinho com o horário. O fotógrafo precisa estar redondinho com o horário, porque ele precisa fazer as fotos de making off dentro do período estipulado para ele, para soltar a minha noiva. Eu preciso que o motorista do carro esteja a postos e que ele já chegue lá no salão antes e já recolha a mala da noiva. Aí desce noiva, acomoda a noiva dentro do carro, vai para a igreja. Chegou na igreja, eu tô com o cortejo montado. Padrinhos posicionados, noivo com mãe posicionados, pais posicionados e crianças posicionadas. São Então, mínimos quando detalhes. a noiva estaciona, eu estou pronta para começar o casamento. E eu não posso atrasar. Eu não tenho direito a atraso. A igreja fica com o meu documento de CPF. E eu só posso assinar o documento na hora que a noiva põe o pezinho no altar. 2 minutos de atraso custa em média R$ 1.500. Eu não tenho o direito de errar. Yeah. Eu não posso. Não tem como fazer depois, né? Não tem como fazer Ah, depois. vamos voltar a fita, eu faço. Agora eu vou Não. acertar. Ué, eu já tive situações, por exemplo, o DJ que você conheceu aquele dia do casamento, Sim. ele direto me conta umas pérolas. Ele fala, Carol, a cerimonialista esqueceu o buquê da noiva. A noiva foi entrar e falou, não, espera que o buquê não tá aqui, não. Eu vou falar, né? Eu não vou Né? falar o ano. Eu não vou falar o ano, mas quem sabe, sabe. Não aconteceu no espaço do pessoal não ter... como que fala o porta-joias lá? O suporte da aliança. Suporte da aliança. Suporte. Aham. O cerimonial não tinha o suporte da aliança. Eles não tinham uma outra coisa que eles começaram a improvisar na hora. Eu falei, cara do céu. Menina, é um pânico. Eu tenho esse material hoje para atender as minhas noivas, né? E eu sempre falo, ó, está aqui à sua disposição. Mas tem muita noiva hoje que faz personalizado, né? Então tem suporte personalizado, com o nome do casal, com data e tudo. Mas eu sempre levo, sabe? Eu fiz um casamento esses dias, me apareceu um pajem de última hora. Eu acredito que, na verdade, ele nem era escolhido pela noiva, né? E acabou que eu nem perguntei pra ela depois que aconteceu, até esqueci. Foi minha última noiva que casou e apareceu um pajem de última hora. A mãe chegou, falou, ele é pajem. Aí eu perguntei pro noivo, né? Porque o noivo sempre tá lá nessa hora. E a Sim. noiva tá chegando no A carro. noiva tá no carro. Eu falei assim, olha, chegou, né, o Joãozinho. E a mãe disse que ele é pajem. Ela falou assim, ih, Carol, não sei não. Falei, e aí? Se autoriza a colocar ele como pajem? Porque se você autorizar, ok. Senão, eu vou falar pra ela que a noiva não passou e fica por isso mesmo. Falou, não, coloca. Ele falou assim, o que ele vai fazer? Eu falei, tem uma placa no carro lá, de lá vem a noiva. E a gente coloca. Pronto. Então, assim, eu sempre tenho uma plaquinha reserva, um suporte de aliança reserva, uma cestinha de florista reserva, pro caso de acontecer. Eu tive um caso muito engraçado de uma noiva que eles eram muito religiosos, né? Tanto que no dia do casamento teve mais de um padre, né? O padre celebrante, o co-celebrante. E aí, neste dia do casamento, era aniversário do padre. E o casal não se atentou, acho que assim, deu parabéns pro padre, falou assim, ai, Carol, a gente podia ter feito, né, um bolo, um parabéns. Falei, mas vamos fazer um parabéns.
Ela, como? Eu falei assim, você tem bolo de noiva. É um bolo de corte, mas a gente pode improvisar. E eu tenho vela. Ela falou assim, você tem vela? Eu falei, tenho. Eu tenho uma pequena mala de 23 quilos, com tudo que eu já precisei ao longo de 15 anos de carreira. Então lá tem guarda-chuva, lencinho, super bonder, linha, agulha, alfinete de prender. Preparada. E tinha uma vela. Eu carrego os isqueiros também, né, para acender os sparkles. Então eu sempre carrego uma velinha. E aí eu fui lá no buffet, e esse buffet é um complexo, tinha área kids. Né? Ele falou assim, Carol, o bolo da noiva tá branquinho, tá muito sequinho, mas eu tenho um bolo de chocolate lá no kids. Depois eu aviso o pessoal para repor. E a gente tem morango da salada da entrada. Aí nós vamos botar uns moranguinhos em cima do bolo de chocolate. E você traz a vela, a gente sai para cantar o parabéns. E aí, esse casal é maravilhoso. Inclusive, eu fiz agora as bodas dos pais do noivo. E aí, estou aguardando 15 anos da irmã. Então, assim, é a habilidade de resolver. Né? Não era um problema, porque a gente não tava ali no casamento comemorando o aniversário do padre. Sim. Né? Mas se eu consigo resolver isso, e se aquilo não me custa, né? Eu estou indo além do que eu fui contratada para fazer. Fui contratada para fazer um casamento, mas eu consigo cantar um parabéns para um padre, né? Eu consigo fazer um pouco a mais por aquela noiva. Eu consigo resolver aquilo. Então, é essa a função do cerimonial aos meus olhos, quando a gente fala de eu estou preparada para o que pode vir a acontecer. E isso só a experiência te traz, é só o quebrar a cara. E o quebrar a cara que eu digo não é só, quebrei a cara e não fiz nada com isso. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, aonde foi que eu errei? Em que ponto eu posso melhorar? Então, quando eu finalizo o meu evento, que eu vou liberar a minha equipe, né? Eu sempre pergunto, galera, e aí, como é que foi? Alguém passou uma situação aí que eu não fiquei sabendo? Teve algum tipo de situação com algum convidado que foi difícil de resolver, que não chegou até mim ainda? Agora é a hora, né? Me conta aqui, pra gente tentar antecipar. Então, se eu posso antecipar os problemas, eu quero. Nesse do churrasco, que acabou a energia, teve um carro que descarregou. E o pai saiu desesperado de lá de dentro da festa. Você foi lá na sua mala de 23 quilos. Voltando, eu tinha liberado a equipe nessa hora. E eu tava voltando pro evento. Já era mais tarde um pouquinho. E aí eu falei, que foi, pai? Tá precisando de alguma coisa? Ele, não, pode deixar, eu vou resolver aqui o negócio de um carro. Eu falei, mas fala, às vezes eu consigo te ajudar. Ele falou assim, não, descarregou a bateria. Eu falei, eu tenho um cabo de chupeta, eu vou pegar pro senhor. Falou, mentira. Eu falei, verdade. Mas o diferencial do profissional talvez esteja aí. É a questão de resolver o problema. Sim. E depois falar que tem um problema. Você é contratada para... Eu resolvo primeiro. Você resolve. Uhum. Depois você, se quiser falar para a noiva, aconteceu isso, nós resolvemos dessa forma. Porque se você só falar, eu vejo assim como um defeito, a pessoa que foi contratada para fazer um serviço e ela não está preparada, ela vai falar só do problema, ela não vai nem te dar a solução. Um exemplo aí, chega e agora eu vou ficar pegando esse povo que prende o cabelo, ficar falando mal deles. Nada contra o pessoal que prende cabelo. Eu tô falando assim, o cerimonial lá, onde fica no início do evento, onde fica o banheiro. E a pessoa não saber e ela ter que buscar essa informação. É porque pequeno exemplo. É rotineiro, né? É todo dia. Se você tá fazendo o evento, você precisa entender como é que funciona onde você tá. Então, assim, o preparo é isso. É você chegar e estar preparado para atender. Então, o pessoal que às vezes não identificou onde é o banheiro, é falta de liderança. Sabe? Ele chegou ali como frila, prepara ele, explica para ele o que você quer. Essa era a minha dor quando eu era frila. Porque eu sabia fazer. Por que você não me pediu, velho? Tá, são duas situações. Não vou colocar a culpa, colocar a culpa, dividir a culpa aí. Mas a pessoa que trabalha de free, ela sabe que aquilo ali é um serviço temporário.
se ela tem na cabeça dela que ela trabalha pra ela e não pra pessoa, eu não trabalho pra Carol, eu trabalho pra mim, eu tô prestando serviço, ela vai me pagar. Quero fazer bem Mas eu feito. quero fazer bem feito porque daqui uns dias ela vai ver o meu talento, vai reconhecer e ela vai me colocar como uma coordenadora. Poxa, daqui 5 anos eu quero estar trabalhando. Então talvez a diferença venha aí, que nem você falou. Você começou lá fazendo suas coisas. Pô, já estou identificando o que eu posso melhorar, cara. Sim. Quando eu tiver a minha empresa, eu quero. O que você falou, a cultura da minha empresa, a cultura do pessoal, do colaborador que está comigo, eu quero que tenha esse. Que seja de crescimento. De crescimento. Não é pra gente estagnar. Não, ai, assim tá bom. Não, amiga, assim tá pouco. Vamos fazer mais, né? Tem como melhorar. Tem. Não tem nada que nasceu pronto. A gente tem como melhorar a cada dia. Hoje a Carol já chegou num nível assim de não ter mais dúvida. Ah, eu não quero mais mexer com isso, não. É doido, é? Não. Não, Hoje... acabou. Não, mas essa dúvida tem. Do empreendedor é normal. Ela existiu. Na verdade, ela existiu por um medo que me paralisava. Eu ainda sou essa mulher medrosa, porque eu sou muito exigente. Ninguém me cobra mais do que eu mesma. Eu sou muito exigente. Então, eu tinha medo de não atingir as minhas expectativas. Porque as minhas expectativas... O papo tá tão bom, eu perdi Já até do acabou o horário. tempo. Não acabou. Nós podemos ficar mais aqui. Toninho, quanto tempo? Vixe. Quanto tempo já tem? O papo tá tão bom que nós vamos ter que marcar o 2 já com a Carol. Eu nem contei. Sério? Na minha conta, deu próximo de 1 hora. Vixe. Já tá acabando, então. Não, vamos lá. Mas é sobre... Me perdi meu fio da meada aqui. Nós estávamos falando da pessoa que não trabalha, que eu falei pra você, da pessoa que ela trabalha pra ela. Tem que ter essa consciência que ela trabalha, ela tá prestando serviço, ela recebe isso. Sim, e aí você a começou ideia a falar sobre... de não ter... não ter dúvidas sobre hoje o que eu quero fazer é casamento. Então, assim, essa dúvida ela existiu pra mim por conta do medo paralisante, sabe? A inexperiência de vida, a insegurança do CPF Carol. Então, assim, a Carol CPF, lá na formação, sempre teve muito medo de não atingir as expectativas. E não as expectativas dos outros, as minhas expectativas. Porque a minha expectativa é muito alta. Então, o meu medo existia como persona, como CPF. E aí, a minha grande virada de chave foi a gravidez. Porque o gestar o meu filho, o nascer de mim uma vida, foi algo para mim muito sobrenatural. Sabe? Foi a certeza de Deus presente na minha vida. Foi a certeza de algo muito maior do que a minha cabecinha entendia, sabe? Então, a minha grande virada de chave para entender que mesmo com medo eu precisava fazer foi o meu filho. Porque aos 23 anos eu me descobri mãe em carreira solo. Era eu e meu filho. Sim. Né? Eu teria o apoio da minha família... Mas eu não sou uma pessoa que pede arrego. Eu não sou a pessoa que pede ajuda. Então eu sabia que eu ia precisar lidar com isso dessa vez para um outro CPF. Não era só para mim. Então quando o José entrou na minha vida, a minha cabeça começou a mudar. E aí essa transformação ela ainda existe até hoje. Eu não parei de mudar, graças a Deus. Porque a intenção é evoluir. Sim. E aí, quando isso começou a mudar na minha vida, que daí entrou o casar já entrou com uma transformação muito grande pra mim. Já como uma certeza. Então, assim, quando entrou o casal, eu falei, não, se eu estou me propondo a fazer, eu vou fazer de forma decente. Eu vou fazer pra atingir as minhas expectativas. Eu vou fazer para trazer o ganha-pão pro meu filho. Eu vou fazer para orgulhar a minha avó e a minha mãe. E eu vou fazer para realizar os sonhos
dos meus contratantes. Eles vão receber aquilo que eles estão solicitando. Cada um solicita conforme o seu sonho, o seu desejo, o seu bolso. E aí eu tenho que atender aquele cliente. Eu não quero copia e cola de pastinha de dar ok. Isso não é para mim. Eu quero atender o meu cliente como eu gostaria que tivessem olhado para mim. E o diferencial tá aí, né? Porque às vezes é normal em qualquer profissão a pessoa querer comparar o seu. Eu falo assim, tem uma diferença grande de preço e valor, né? Pessoal, o preço daquela pessoa ali tá isso. Tudo bem. Você pode ir lá também que... Você se identificou lá? Se sinta à vontade. Desde a questão de, né? de preço, tá tudo bem. Pode ser assim também, né? Sim, porque tem como fazer de tantas maneiras. Quando a noiva vira pra mim e fala assim, Carol, quanto custa fazer um casamento? Eu falei, depende. Depende do que você quer. Tem como fazer de tantas maneiras. Tem como fazer elopement wedding. Só vocês, o celebrante e os pais. Tem como fazer mini wedding. Só vocês, os pais e os padrinhos. Tem como fazer um casamento para 100 convidados. Tem como fazer para 300. Então, assim, tem como fazer com música mecânica, com música ao vivo. Tem como fazer sem celebração. Eu atendi um casal uma vez e falou assim, é o seguinte, a gente vai casar, mas não é um casamento. Falei, como não? Mas vocês vão casar. É um casar, mas não é um casar. Mas não é um casamento, porque a gente é diferente. Falei, tá, o que fez aqui semana passada também é diferente. E aí ele falou assim, não, porque ela não vai usar vestido de noiva. Falei, você pediu ela em casamento? Ele pediu. Falei, então, amigo, a roupa que ela vestia de noiva, interessa qual seja. Se ela colocar um terninho, é o terninho de noiva. Você não pediu ela em casamento, para de mudar o nome. Ela vai casar, ela é noiva, você é noivo. Sempre tá me contratando pra quê? Não, falei... só pra eu entender. Falei, não, você não precisa mudar o nome pra fazer uma festa diferente. A sua festa, ela é diferente. Tá tudo bem. Nenhuma festa é igual. Mas ela continua sendo um casamento. O pai dela quer entregar ela pra casar. Você para de tirar o nome da festa, oxe. Para de querer inventar nome, o negócio tá dando certo. Falei, não, é um casamento. Só que o seu vai ser único e exclusivo. Entreguei um casamento agora em abril, que foi a primeira vez que eu vi um investimento em área kids proporcional ao casamento. A gente tinha uma tenda 10x10 com 4 babás e 6 recreadoras. Era uma equipe maior do que a de cerimonial. Carol, estamos caminhando para o fim aqui, mas tem algumas perguntas que eu preciso fazer. Por exemplo, qual foi o maior investimento assim de casamento? Entrando dentro do que você falou, existe vários tipos de casamento. Tá, Cris, eu já trabalhei com um investimento que a pessoa falou, quero investir isso. E aquele o mínimo que você falou assim, não precisa ser exato, né? Mas já fiz um evento para... Em questão de valores. Tá, falando de preço, de quanto pagou. Quanto pagou? O menor foi 27. O menor. E o maior que eu entreguei foi 170. Que dá para fazer uma senhora festa. Sim. Isso falando do meu público, né? Eu sei que tem casamentos aí... Não, nós temos a história do casamento de 35 milhões que eu fico pensando... Que é um senhor casamento, né? Mas é o que a gente está conversando até agora, né? Cada sonho, cada desejo, cada bolso, cada mensagem a ser passada. Dentro daquilo que você pode. Eu acho que assim, o importante dentro do casamento sempre vai ser respeitar o desejo do casal. Para mim é primordial. Eu atendo muito casal que ainda está muito acompanhado pelos pais, de forma não só emocional, financeira, de decisão, né? Eu faço casamentos, às vezes, de um casal que está bem novinho, né? Uma galera aí dos seus 20 anos, 19 anos. Não querendo te cortar, mas assim, a mãe ligava, a mãe fazia orçamento, a mãe mandava áudio. Eu já tinha uma hora de áudio dessa mãe. Já tinha feito 2 reuniões. E aí a terceira reunião foi a noiva, foi presente. E aí a mãe falava mais. Eu pensava, a noiva não quer casar. Estão forçando a menina. Não, deve estar grávida, o
casamento é no final do ano, acredito que não tá grávida. Aí tá, e conversa isso e aquilo. E faz o contrato, aí tira dúvida, liga de novo, acrescenta isso e aquilo. Assim. E a noiva muda. A noiva não falou comigo. Só a mãe. Gente. Foi. Eu falei, tá, o contrato já está na sua mão, já tem uma semana. E aí? Precisamos Finalizar. Agora é só você assinar e você dar a entrada. Ah, tá. Amanhã eu te ligo. Levou mais uma semana aí. Ah, eu tô pensando aqui porque a minha filha não quer. Falei, mas isso eu identifiquei no primeiro dia. É simples. Quero ou não quero. Pronto, quero casar, eu quero viajar. Você faz o que você quiser. Então, pra mim é o primeiro ponto. Se você respeitar o desejo, né, de quem está fazendo a festa. Estamos falando de várias possibilidades de casais. Mas quem está fazendo a festa tem que estar muito decidido. E aí eu já tive muitas situações de casamento, quando você falou aí, você já perdeu por ser sincero? Vixe, mas foi mais de uma vez. Porque o que acontece? Quando os noivos chegam para mim com a pasta de prints, que é a expectativa, a realidade financeira é outra, eu já falo na primeira reunião. Fala, amiga, esse aqui eu vou contar uma história não aqui. bate. Antes de você, as considerações finais, eu vou contar uma história que não aconteceu com você. Eu fechei um casamento, aí veio a pandemia, eu entrei em contato com todo mundo e falei, eu vou realizar os eventos, todos os eventos. Conforme as liberações. As liberações, tá. E falei com todo mundo. Uma noiva entrou em contato comigo depois. Ah, Cristiano, já paguei o casamento e tal. Falei, tudo bem. Fui ver o contrato dela, ela deu uma pequena entrada só, ela não pagou. Eu não sei qual era o combinado dela com o noivo, né, na época. Depois ela veio, marquei com ela no escritório, ela veio e falei, ó, comprovante eu só tenho esse, foi só o da entrada mesmo do contrato. Pagamento nenhum. Ah, não, mas meu noivo falou que ele pagou na época. Eu falei, então, ele não pagou, mas se tiver o comprovante não tem problema. É, porque nós já terminamos, já sou casado com uma outra pessoa. Eu quero aproveitar o que foi pago. Falei, ó, então você vai ter que entrar num acordo na divisão de bens aí do que vocês acordaram, porque é uma situação nova. Eu não tenho como ligar para ele e cobrar algo que tá no seu nome. Né? Ah, porque eu não converso mais com ele. Falei, pois é. Eu acho que ele já estava mentindo para você há mais tempo. Desde aquela época. Olha que livramento. Não casou com ele. Não casou com ele. Mas, enfim, realizamos o evento dela de uma outra forma. Comemorou de uma outra forma. Mas foi resolvido. Eu tive um caso do casamento estar pago. E aí o relacionamento acabou. A gente fez uma festa de aniversário. Lindíssima, inclusive. Não pode deixar de comemorar. Eu sou a favor disso. Eu acho que assim, comemore conquistas, agradeça. Se você entender que as coisas todas acontecem por um motivo, sabe? Deus não faz nada ao acaso. Não tem como você achar, né? Me perdoem os ateus, mas não tem como achar que as coisas são feitas ao acaso. E te conduzem. Não joga pro acaso, né? Não joga a culpa pro acaso. É toda a minha trajetória de vida, todas as dificuldades em que eu passei, todas as dores que eu passei, foram elas que me trouxeram até aqui. E eu sou muito satisfeita do ponto que estou, né? O fato de estar satisfeita não me limita a querer mais. Né? Mas eu estou satisfeita. Né? Eu falei aqui com você, o crescimento ele não vem com sorrisos. Você é na força mesmo. É na força. Carol, estamos finalizando aqui. Eu vou fazer os agradecimentos aí, o pessoal apoio, patrocínio. Mas foi bem tranquilo, não foi? Olha, foi mais fácil. Tô até mais calma agora. Foi mais fácil? Foi mais fácil do que imaginei. Antes da gravação, eu falei, poxa, você que acalma tantas noivas e aí tantos debutantes com uma palavra calma, você fala muito bem. Mas é porque eu domino o assunto do casamento. Aqui, com esse negócio do microfone, da câmera, aqui é assunto Agora você tem que se acostumar. Como que é o nome do nosso amigo? Toninho. Toninho que entende. Toninho fica calminho ali. Você que é tá comunicador, tá tranquilinho. Ele até dorme. Agora, aí é difícil pra mim, menino. Eu né, espero que tenha me saído muito bem. Saiu muito bem. Você fala bem. Você tem tudo pra trabalhar com isso. Aí, ó. E tem muita gente que acredita que
curte seus vídeos aí, como você falou, muito espontâneo. Eu dei exemplo aqui do seu filho, é muito bacana aquilo. É você comunicar com o seu público mesmo. Sim. Não é? Tem tanta Sim. gente, eu falo assim, entregando material ruim assim no fato de coisas que não vai agregar. E o seu material é muito bacana. Eu Que já legal. sigo, eu vejo as coisas e agradecer novamente, porque você foi uma das pessoas que eu falo assim, me incentivou Aham. nesse projeto. Porque algumas pessoas você comenta, tem pessoas que vê de todo quanto é jeito, De né? outra de maneira, outra né? maneira, não sabe o real propósito, mas não tem problema. Pode ser assim também. Hoje eu tô muito, cara, pode ser do meu jeito, mas pode ser do seu que tá tudo certo. Vamos liberar aí pra ser do jeito que der certo pra você. Exato. E aí você foi muito tranquila, não vamos marcar data. Superar os meus medos. Foi Eu vou tranquilo. com medo mesmo. Agora eu queria que a Carol me falasse o seguinte, uma dica para a pessoa que está pensando em montar que já trabalha, né, do seu medo que nós falamos aqui, ela já trabalha, ela tem um potencial, ou não, a pessoa que trabalha hoje só com freelance, mas ela, poxa, eu queria investir, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Então, eu que você acredito tem de- que o primeiro ponto daquela pessoa que já está trabalhando, né? Falando ali de quem já está entregando um evento ou outro, pega os eventos, às vezes, de pequeno porte, né? E fala assim, eu já estou fazendo alguns casamentos. A primeira coisa, eu penso que é esse desejo pelo crescimento, né? Não Carol, só mas pela grana, né? Porque aí você isso, se porque perde. se você for só pela grana, vai ser mais difícil, né? Penso eu. Eu não sei porque eu nunca fui só pela grana, né? Eu quando entrei, eu já entrei num desejo de fazer diferente, né? Eu queria fazer bem para alguém. Eu queria que todos se lembrassem do dia com uma boa memória. Então, eu acho que a primeira, mesmo empreendendo pela necessidade, não pensar só na grana. Pensa no crescimento, pensa no quanto você pode agregar. E se você é uma pessoa que está disposta a ouvir, escuta de todo mundo, não interessa quem. Não interessa quem. É seu concorrente, é do DJ, mas não tá na minha área. Amiga, escuta. Escuta as pessoas que têm dicas para te dar. Escuta o seu cliente para entender que dor ele tem, o que você pode solucionar. E aí tem tantos cursos online que é assim, esse ano eu fiz 3. Nós estamos em junho. Né? Então, assim, eu ganho curso de amiga. Minha amiga me liga e fala assim, amiga, eu ouvi um curso aqui que eu acho a sua cara, vou te dar de presente. Então, tem muitas possibilidades. Além dos cursos pagos, tem curso gratuito. Então, escuta. Informação, gente, é privilégio. Não ocupa espaço. Não, informação é sempre muito bom. Então, receba, não importa de quem, escute. Escute todo mundo. E aí você é quem vai definir o que fica e o que vai. É você quem vai fazer o filtro. Saber fazer o filtro. Mas escuta. Isso não se adequa pra mim. Então tudo bem, ignora essa parte e pega o resto. Né? Mas é buscar conhecimento. Não fica focado só na sua área. Entender de pessoas é muito mais importante para você conseguir se dar bem nessa área, do que às vezes você ficar ali só no check, né? O check é importante, não pode deixar de ter, mas ele sozinho é igual o sorriso do cabelo preso, ele sozinho ele não vai. Não vai. Não, precisa... Eu falo muito hoje em ambiente, né? Se você quer empreender, você tem que, lógico, qualquer área, mas estamos falando de cerimonial, você tá num ambiente com pessoas que trabalham com isso. É você viver aquele mundo. Não tem Exatamente. como você ficar querendo empreender, mas ficar com aquela pessoa que só reclama. Hoje eu... Não, amiga, e assim, tem muita gente que assim, mas eu quero fazer, mas tá em casa esperando. Mas é difícil. Cristiano, quantos eventos eu fui fazer só pelo rolê do evento? Pra eu aprender, pra eu entender como funciona. Então, assim, e desse evento que você não espera nada, aparece alguma coisa. Claro, então assim, vai pelo cachê, vai sem cachê, vai pra entender.
Então, assim, eu detesto o microfone, mas eu faço mestre de cerimônias. Venceu o medo. Não O é? que venceu o medo aí? Vamos voltar. Foi a ação. Então, Tem ação, não cara. adianta. O medo é normal, ele já vem instalado. não, mas tentar não resolve. Só resolve quem faz. Ai, mas eu tô tentando. Vai morrer tentando. Se Quem você tenta, não não. agir, não vai ter solução, não vai ter um resultado diferente. A gente está cansado de ver isso o tempo inteiro, estampado em todas as redes sociais. Quer resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Então não adianta você achar que você vai crescer enfurnado dentro de casa, que alguém vai bater na sua porta. Ei, eu quero fazer meu casamento com você. Não vai, Não vai acontecer. Então, assim, se as pessoas estão te vendo o tempo inteiro, elas vão lembrar da tua existência. Então, esteja no meio de todos. É som, é luz, é Você docinho, tem é que entender forminha, de tudo. é de tudo um pouco. Ah, mas eu não sou cerimonial. Você não fez já tá na geração há 3 festas da família? 3 festas. Você é cerimonial? Não sou. Não, mas a experiência e a curiosidade de entender sobre tudo para que o seu trabalho seja feito com excelência, você passou a conhecer um pouquinho de todos. É o ambiente. Às vezes eu alugo somente o espaço e eu vou lá, tem algum serviço que eu quero acompanhar para ter conhecimento. Esses dias teve um curso lá de cabeleireira, bem bacana, e teve uma palestra. Eu fiquei no curso. Falei, cara, alguma coisa vai sobrar aqui. É um ambiente, a galera tá estudando, tá se esforçando. Exatamente. Vai sobrar algo. E foi muito bacana. Exatamente. Alguma informação vai ser válida Vai para ser você válida. em algum momento. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja para o seu trabalho, mas ela vai te servir em algum momento para sua vida pessoal, para sair de alguma situação que você precisa sair. Então, vai servir, gente. Conhecimento é devastador a transformação que ele pode fazer. Então, assim, não vai com medo. Agarra com medo, abraça, Vai, não põe fica debaixo do braço, leva junto. E aí você vai soltando aos poucos. Pelo menos pra mim tem funcionado, né? Pretendo continuar. Amém. Considerações finais, mandando um beijo, lógico, não vai esquecer do José Carlos. Do José, Manda beijo aí de o seu mamãe. beijo, Príncipe de seu mamãe. Galera, fala aí o seu Instagram, se bem que nós vamos postar e marcar tudo, mas fala aí. Casar Cerimonial, não tem erro, gente. CAZZA. Casar Cerimonial é um Instagram. E aí lá no Instagram você consegue falar pelo WhatsApp, no link da bio. Temos site, temos canal no YouTube. Este rostinho ainda não está lá no canal do YouTube. Em breve. Mas em breve, em breve. Aí eu vou pegar umas dicas aqui com o Cristiano. Quem sabe eu tome coragem. Vamos lá. Deixa eu agradecer aqui. Pessoal, quero agradecer apoio. Pessoal da Número 1 Veículos, o Dagner e a Ali, meus irmãos. O Rafael da Eletrosom de Rondonópolis. O Vini e a Gabi da Autoescola Morada. E os patrocínios agora já tem. Agora não, desde o primeiro, hein, Toninho? Pessoal da Major Store, que veste o Cristiano. E o pessoal da Canecas Cuiabá. Inclusive, a caneca dela não tá aqui, hein, Toninho? Vamos pegar uma caneca? Ah, gente, Tem como é um que a brinde. gente ganha caneca? Ganha Ai, uma adoro caneca. caneca. Não. Toninho, ó, abrindo. Isso. Tem uma preta. Vamos entregar a preta, mas se ela quiser mudar pela branca. Não, eu tô satisfeitíssima com a minha Não caneca tem preta, ó. problema. Tá no meu dress code. Opa. É uma lembrança, pessoal da Canecas Que Cuiabá. legal! Adoro. Eu sempre posto meu café com as minhas canecas presentes. Aí, Recebo muita caneca de presente. Essa daqui vai pro hall Já vai pro do rol. meu café. Então tá joia, então. Agradecida, muito obrigada pelo convite. Foi muito leve. Pela paciência com esta moça medrosa de câmeras e microfones. Imagina, foi um prazer. E nós vamos marcar uma segunda entrevista quando você tiver aí a questão do treinamento. Combinado. Eu falei pra você aquela vez, você tem que lançar um curso. O mercado pede. Então tá termina essa apostila sua aí, que eu sei que tá vou, saindo. Vou encerrá-la. Vamos fazer um curso presencial lá no espaço. Beleza. Em parceria, eu acredito que a nossa profissão aí, o nosso mercado tem muita coisa para crescer Sim. e profissionalizar mais ainda essas pessoas que querem trabalhar com evento.
Com certeza. Tem espaço Certo? para todos. Tem espaço para todos. Então fique assim, quinta-feira você vai curtir essa entrevista completa com a Carol do Casar Cerimonial.